O que você vai ouvir agora é revoltante. É um tapa na cara do povo brasileiro. Acaba de ser decretada uma decisão que joga gasolina na fogueira da política e coloca os poderosos contra a parede. Enquanto a população sofre, eles seguem no jogo sujo da corrupção e da manipulação. E eu vou falar na lata. A verdade que a grande mídia tenta esconder de você está aqui, agora. Então já clica no botão de inscrever-se, deixa o like, compartilha nos grupos do WhatsApp e faz esse vídeo rodar de ponta a ponta do país. Isso não pode ficar restrito a meia dúzia de privilegiados. E quero ver você comentando. De onde está assistindo esse absurdo? Quero ver o Brasil inteiro gritando nos comentários, mostrando que o povo não é bobo e não aceita mais ser enganado. O sistema está em pânico. Tem gente grande em desespero total. E você vai entender o porquê. Olha isso que absurdo. Agora não restam mais dúvidas. Os fatos revelados por Alexandre Garcia são a prova definitiva de que as eleições de 2022 foram uma grande farsa, exatamente como já desconfiávamos. Se a grande mídia tivesse compromisso com a verdade e com o povo brasileiro, estaria martelando essa denúncia 24 horas por dia, até que Alexandre de Moraes e o STF provassem o contrário. Mas, como eles silenciam, estamos aqui para mostrar ao mundo a realidade. O Brasil já não vive uma democracia, e sim sob o comando de impostores que usurparam o poder. Esta é a nossa luta, a luta do povo de bem contra a tirania. Por isso, eu te convido a ficar comigo até o fim deste vídeo, porque você precisa entender cada detalhe dessa revelação que a mídia tenta esconder. E antes de começarmos, quero te desejar um dia abençoado, agradecer pela sua presença aqui e pedir a sua ajuda. Deixe o like, comente e compartilhe para que essa verdade chegue a mais patriotas. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Eduardo Talhaferro, o chefe daquele comitê do TSE de combate à desinformação, estava no seu terceiro depoimento hoje no Congresso Nacional, mais exatamente numa subcomissão da Comissão de Comunicações, uma subcomissão de combate à censura. E ele lá explicou que, sob a orientação, as ordens severas e exigindo rapidez do ministro Moraes, trabalhavam lá dentro. Um trabalho muito cansativo para fazer um mutirão contra a direita nas eleições. Né? Aí ele cita as pessoas que estão trabalhando e, por acaso, tem um que ontem perdeu o visto americano. O José Levi do Amaral Júnior, até eu citei ontem. Ele trabalhou no governo Bolsonaro, trabalhou com Paulo Guedes, trabalhou antes no governo Temer com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que o levou como secretário-geral do TSE. Está citado como um dos artífices dessa perseguição à direita. E aí, vejam só, lá na Comissão de Combate à Censura, por que eu estou falando nisso? Eu lembro, já que o Talhaferro tocou nesse assunto, nesse mutirão, lá no TSE, o relator foi o ministro Benedito Gonçalves, o que ontem perdeu o visto, o do missão dada, missão cumprida, que se censurou. Até o fim da eleição, até que terminasse a eleição, a Brasil Paralelo não podia publicar o documentário sobre quem mandou matar Bolsonaro. Também pegou a Foco no Brasil, Folha Política, decisão do TSE. Quantos anos depois? De 67, 33, mais 25, 58 anos depois. Não, 58 não, menos do que isso, porque foi na última eleição, na eleição de 22, portanto, 65 anos depois. No governo militar, publicava a reportagem denunciando a censura. Aqui não pôde. Depois a gente fica bravo quando o Lula vai para a tribuna e diz que o Brasil está fazendo censura. Mas esse senhor, que é o bastião da defesa da liberdade, pune a esposa de Alexandre de Moraes como se eventuais delitos praticados por o marido atingem a esposa. Ora, isso é de uma hediondez inaceitável e me admira que brasileiros aplaudam esse tipo de comportamento. Ô Paula, a medida é contra a esposa de Moraes. É uma medida justa ou excessiva?
Pois é. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que em diversas ocasiões, por meio de decisões monocráticas controversas, o senhor Alexandre de Moraes impôs medidas cautelares muito rigorosas contra as esposas e, por vezes, contra as filhas de investigados nos processos em que é relator. Não vi tamanha indignação do senhor José Eduardo Cardoso nesse caso. São medidas como bloqueio de contas bancárias, impossibilidade de visitas, suspensão de redes sociais e por aí vai. Ou seja, em certo sentido, Alexandre de Moraes prova do seu próprio veneno e experimenta na pele a chamada lei do retorno. Mas, saindo aqui do campo kármico, enveredando pelo aspecto jurídico da coisa, as sanções Magnitsky, pela sua natureza, se estendem a todos aqueles que fornecem apoio material a indivíduos previamente sancionados, como é o caso do ministro. Portanto, se a esposa de Alexandre de Moraes foi identificada pelas autoridades americanas como alguém que viabiliza financeiramente ou de alguma outra forma as alegadas violações aos direitos humanos perpetradas pelo ministro, segundo o entendimento do governo dos Estados Unidos, então ela se enquadra no rol de potenciais sancionados e, nesse caso, tecnicamente, não há que se falar em excesso na aplicação da lei. Eu gostaria de comentar aqui alguns trechos pensados da nota do ilustre ministro em reação a essa sanção contra a sua esposa. Aspas para o senhor Alexandre de Moraes. A lamentável aplicação da lei Magnitsky contra minha esposa não só contrasta com a história dos Estados Unidos de respeito aos direitos fundamentais, como também violenta a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Na verdade, a lei Magnitsky serve justamente para punir autoridades estrangeiras que, eventualmente, violem direitos fundamentais, como é a liberdade de expressão, como é o devido processo legal. Então, pegando aqui as palavras do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ele disse o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes é, aspas, responsável por uma campanha opressiva de censura, prisões arbitrárias e perseguições judiciais, fecha aspas. E com toda a vênia, ao contrário do que sinaliza a nota do ministro, a lei Magnitsky só se aplica na jurisdição americana e, obviamente, para aqueles que desejam participar do sistema financeiro e tecnológico dos Estados Unidos. Portanto, a Magnitsky não invade a soberania nacional, que não pode ser confundida com os interesses e as ações individuais do ministro Alexandre de Moraes. Afinal de contas, o ministro não é a manifestação encarnada da justiça brasileira, mas apenas uma autoridade investida temporariamente de poder jurisdicional. Infelizmente, Alexandre de Moraes manchou o judiciário brasileiro. Ele é uma vergonha nacional. E a imprensa também está colaborando com isso. Não é só culpa de Alexandre de Moraes. É uma imprensa que deveria narrar a verdade. Existe verdade e existe mentiras dos dois lados e nós sabemos, tanto de um polo político quanto do outro. Porém, a imprensa hoje, ela só narra fatos de um lado, ela escolheu um lado. Ela escolheu o lado de Alexandre de Moraes. Então hoje a imprensa, ela trabalha para Alexandre de Moraes. Vejamos uma coisa muito interessante que aconteceu inclusive comigo. No dia 8 de maio de 2022, eu fui vítima de uma emboscada, no qual houve um disparo de arma de fogo, falaram-se em violência doméstica, teve emissora que falou que eu joguei gasolina nas minhas filhas para tentar matar as minhas filhas. Um absurdo. Manipulado por Alexandre de Moraes, fui condenado em primeira instância sem qualquer tipo de prova. A imprensa divulgou isso em massa. Até hoje, quando se fala em Eduardo Talhaferro pela imprensa, ela narra o fato atual, mas lá no rodapé, lá embaixo, ela volta ao dia 8 de maio de 2023. Talhaferro foi exonerado por violência doméstica e disparo de arma de fogo, muitas vezes dizendo que eu atirei na minha ex-mulher. Porém, essa mesma imprensa que destruiu naquele momento a minha imagem e continua tentando destruir, sequer divulgou que eu fui absolvido por unanimidade, que não existe nenhum resíduo de pólvora na minha mão. Não existiu um laudo pericial, não existiu disparo da minha mão, não existiu violência doméstica. A pseudo vítima dizendo que não teve violência, que não aconteceu acidente e que não se deu pelas mesmas. O policial, meu amigo que estava comigo, falando que eu não disparei e eu fui absolvido. Agora eu pergunto, cadê a repercussão da mídia para corrigir aquele erro lá atrás, que eles destruíram a minha imagem? Não só a minha, mas a imagem de mim para minhas filhas, das minhas filhas. Imagina as minhas filhas convivendo num colégio e todo mundo, no meio dos amigos, dizendo: o seu pai tentou matar sua mãe, o seu pai deu um tiro, o teu pai é um feminicídio, fez um feminicídio. Falaram isso. Eles não reverteram. Então, infelizmente, hoje é uma mídia suja, é uma mídia hipócrita, é uma mídia que não colabora com o Brasil, é uma mídia que não faz nada para esse país. Nada. Ela só sabe fazer fofoca, aliás, divulgar fofoquinha e jogar matérias referentes ao ministro Alexandre de Moraes. Então, essa mídia, ela colabora com a destruição do país. Ela participa dessa forma dentro desse sistema.
O Trump faz 80 anos em junho do ano que vem. Eu faço 80 anos em outubro desse ano. Portanto, eu sou mais velho do que ele. E somos dois homens de 80 anos. Não há por que ter brincadeira numa relação entre dois homens de 80 anos de idade. Vou tratá-lo com o respeito que merece o presidente dos Estados Unidos e ele certamente vai me tratar com o respeito que merece o presidente da República Federativa do Brasil. É assim que vai acontecer a reunião. Dois homens, sabe, com 80 anos, dois homens que se sentem muito jovens. Ele ontem falou que se não fosse o preparo físico dele, ele teria caído da escada rolante. E eu todo dia me preparo fisicamente. Eu digo todo dia, eu vou fazer 80 anos, mas estou com a saúde e a força física de 30. Tá? Então, eu acho que nós vamos conversar como dois seres humanos civilizados. Não existe espaço para brincadeira, porque existe espaço e necessidade de conversar seriamente sobre os conflitos. E, obviamente, que eu vou colocar na mesa os problemas da ótica do Brasil e ele vai colocar da ótica dos Estados Unidos. Uma conversa começa assim. Depois, nessa conversa, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou muito otimista porque eu acredito muito na relação humana. Eu não sei quantos políticos no mundo acreditam na relação humana como eu acredito. Eu acho que tudo pode ser resolvido quando duas pessoas conversam. Eu acredito muito no poder de convencimento das palavras. E como eu sou muito verdadeiro, sabe? Eu quero que ele saiba do Brasil aquilo que é verdadeiramente do Brasil. Eu quero que ele me diga quais são as informações que ele recebeu do Brasil. Eu quero saber qual é o problema com relação ao Brasil. Sabe, se o Trump está preocupado com o trabalho do povo americano, é um direito dele, e é justo que ele esteja preocupado. Se ele acha que é preciso taxar um ou outro produto porque é preciso evitar, sabe, muitos produtos de estrangeiros nos Estados Unidos, é um direito dele. Eu, de vez em quando, faço isso no Brasil. Agora, o que eu quero é que a gente debata isso, sabe, numa coisa chamada Organização Mundial do Comércio, para que a gente possa fortalecer o multilateralismo. O multilateralismo é que permitiu que o mundo ficasse em harmonia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos muita coisa para conversar. Muita coisa. Eles se dividiram, Augusto. Deixa eu ouvir o Piotr também, a Ana, mas só para incluir aqui também na conversa, Piotr e Ana, o presidente Lula concedeu uma coletiva, agora há pouco, também em Nova York, e ele brincou com o discurso do presidente Donald Trump, que ontem, inclusive, nós comentamos aquele aceno, né, do presidente Trump a Lula, o que estaria por trás aí. Agora Lula não tem mais a desculpa de dizer que o presidente Trump não quer conversar com o presidente brasileiro, mas aí a gente está acompanhando imagens aí dessa coletiva de imprensa do presidente Lula. Ele brincou com a questão da química, eu acho mesmo que pintou um clima entre Donald Trump e ele disse isso. Também disse o seguinte, que ele e o Trump têm cerca de 80 anos, então eles estão se sentindo jovens, e também disse que, sobre essa química, né, que eles teriam, ele disse o seguinte, quem sabe a gente leve essa química para Putin e Zelensky, falando da guerra na Ucrânia. Foram alguns pontos tratados nessa coletiva do presidente Lula. A gente não consegue nem contabilizar o número de pessoas dessa comitiva, dessa multidão que acompanha o presidente Lula. São pelo menos 100 pessoas aí em Nova York nesse momento. 100 pessoas. É impressionante como a turma socialista adora um capitalismo, né? 100 pessoas passeando em Nova York, visitando grandes lojas de departamentos e convivendo, né, com o berço do capitalismo. Nova York é um dos principais pontos desse berço nos Estados Unidos, e é aquela coisa, socialismo para os outros, mais Estado para os outros, mais impostos para os outros, e aqui eu gosto do capitalismo, eu gosto de aproveitar as benesses do capitalismo, é a cara deles. Agora, se pintou realmente uma química com Donald Trump, bom, então apareça no Salão Oval, Lula. Apareça no Salão Oval, sente ali do lado de Donald Trump. O medo que ele tem, Paula, não é apenas o medo como os bastidores dessa delegação está dizendo, né? O medo de virar um Zelensky 2.0. Todo mundo se lembra daquilo que aconteceu entre Donald Trump e Zelensky. Mas o Trump, ele vai fazer perguntas incômodas, ele não vai ficar só nas tarifas. Ele vai falar
de algumas coisas bastante incômodas para este governo do Brasil, que anda de mãos dadas com Hamas, com o Irã, com o Hezbollah, que tem células, que está diante de células do Hezbollah no Brasil e que não está fazendo nada em relação a isso. O Lula, que hoje é persona não grata em Israel, os navios iranianos no porto do Rio de Janeiro. A lista é enorme. O senhor mandou o seu vice-presidente para o parlamento iraniano enquanto todos gritavam morte à América. Eu vi foto do seu vice-presidente sentado ao lado de líderes terroristas, inclusive 3 já até nem estão aqui mais. O Lula não vai conseguir evitar esse tipo de questionamento. E é por isso que ele fala, mas não tem coragem para chegar até Donald Trump pessoalmente e conversar pelo bem do Brasil sobre as tarifas. Lula não passa de um grande covarde. Pois é, porque tem esse ponto, né, Piotr Augusto? Se for na Casa Branca, um encontro televisionado, ele tem que ali, tete a tete, responder as perguntas, ainda que tenha uma tradutora. Agora, por telefone, ele coloca no Viva Voz, tem assessoria de 5, 6 pessoas ali, além da tradutora, claro, porque não fala inglês, e aí ele vai sendo assessorado e ajudado em todas, inclusive essas perguntas incômodas aí. Um espaço na sua agenda para receber você, para discutir os problemas que você criou com essas tarifas todas, ou seja, o problema é seu, porque as tarifas não eram para ser de 50%, era para ficarem naqueles 10%, mas enfim, o Lula criou problemas e você diz que você não tem tempo para ir. Bom, começa aí porque está com medo de ir, a verdade é essa. E porque, pessoalmente, não tem como, você não entendeu o que o tradutor traduziu, o tradutor traduz mais 10 vezes a mesma coisa até você entender. E ali na frente não tem como fugir de uma pergunta, um questionamento, uma conversa. Por telefone, é o seguinte, caiu ali, não fala não. Faça um boletim para ele. Claro. Se tem coragem, até porque é interesse do Brasil que ele negocie com os Estados Unidos, seja para falar de tarifa ou ter que responder sobre as violações aos direitos humanos, ao devido processo legal no Brasil, à Constituição do próprio país, porque isso não afronta a nossa soberania, as leis são nossas e somos os brasileiros, o Supremo e o governo que estão violando essas leis, aí ele teria que responder. Ele não tem coragem de ir, a verdade é essa. Deveria ir, porque o interesse não é dele, é do país, ele representa o país. Em tese, pelo menos, deveria representar. A franqueza do interlocutor desmonta o Lula. O Lula é um debatedor de 5ª categoria. Eu vi há poucas horas, aí eu vi o trecho da entrevista dele para jornalista que pergunta sobre exploração do petróleo. Exploração de petróleo na foz do Amazonas. No Amazonas. E ele não sabe o que dizer, associando aquilo à COP. Didaticamente, ela volta ao assunto. Olha, se o senhor está preocupado com o meio ambiente, como é que combina essa atitude com a exploração de petróleo lá? Ele finge que não entende. Ele sabe qual é o assunto, só que ele não tem ideia nenhuma. Ele não tem ideia nenhuma sobre isso. Ele não sabe como conciliar, porque não há como conciliar. Né? O Lula, se ele estivesse, ele está sempre em auditório amestrado. Né? A plateia é amestrada. Aí ele fala, depende da turma da Marina, ele fala contra a exploração de petróleo. Mente mais que a Dilma. Ele está com as ONGs que fingem, né? Com o pessoal que quer explorar. Ele diz que isso é fundamental porque o petróleo não vai acabar tão cedo no mundo, a dependência dos outros países é grande, precisamos explorar. Ele fala qualquer coisa, o Lula. E a menina se limitava a voltar ao assunto. Não, peraí, tem a COP. Aí vai ser a melhor COP da história. É isso aí. Imagine o Lula se ele fosse a Casa Branca, então é brincadeira. Mas ele falando... Ele vai fingir que não entendeu o tradutor. Ele não tem o que fazer diante do Trump, porque se o Trump usar daquela franqueza brutal no melhor sentido da palavra, o Lula está liquidado. Está liquidado, porque o Trump vai ficar falando, vem cá, a Venezuela é uma ditadura, você acha que não é? Aí o Lula não vai ter coragem de dizer o que disse na ONU, por exemplo. Então, você mentir sem apartes é uma coisa. Você mentir numa negociação é outra. Agora, o Lula não se apresenta como o maior negociador do mundo. Negociou muito mais que o Trump. Vai lá e dá uma olhada, então. E tem mais um detalhe que foi lembrado aqui pelo Nelson Aoki no nosso chat. Por videoconferência, não dá para o Lula levar jabuticaba para Donald Trump.
Boa observação. Agora, 18h20, te convido a participar do nosso programa. E as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos ao Brasil podem ser negociadas, segundo a porta-voz do Departamento de Estado americano, depois do breve encontro entre os presidentes Donald Trump e Lula na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Trump deixou claro que usa as tarifas como ferramenta para defender os interesses americanos. As tarifas, formadas por uma taxa geral de 10% mais um adicional de 40%, estão em vigor desde agosto e abrem espaço para novas negociações. O relatório do representante de comércio já colocava o Brasil entre os países com barreiras altas e o julgamento de Jair Bolsonaro pela suposta trama do golpe foi usado pelo governo americano para justificar a decisão das tarifas. Na mesma ocasião, Trump afirmou na ONU que o Brasil está indo mal e só vai melhorar com a cooperação direta com os Estados Unidos. A secretária de imprensa, Caroline Leavitt, reforçou a declaração, publicando em rede social o alerta de que o Brasil pode falhar sem a parceria americana. Bom, Ana, isso é o que estamos comentando. Fechamos o bloco falando aí sobre o discurso de Donald Trump ontem na Assembleia Geral da ONU, esse aceno que Trump fez ao presidente Lula, que tem muito a ver aí com o interesse pragmático dos Estados Unidos em negociar essa questão das tarifas, como Donald Trump fez e faz com todo o mundo. Agora não dá mais para Lula dizer que Trump não quer conversar com ele. Então, Paula, ontem nós mostramos, né, esse tweet da Caroline Leavitt aqui dizendo, repostando uma matéria que diz exatamente isso, que o Brasil não conseguirá prosperar sem os Estados Unidos. É um recado também para a China, porque os Estados Unidos, é claro que eles estão preocupados com o avanço da China dentro do Brasil, e essa complacência do governo brasileiro em simplesmente dizer não, que os chineses entrem e façam o que eles bem entenderem aqui no Brasil. Há essa preocupação também, porque a China não traz todo o progresso que uma relação comercial e também de amizade entre brasileiros e americanos traz, porque nós estamos falando de, além de todos os commodities, de todos os investimentos também do setor americano no Brasil, nós estamos falando de pilares sagrados, né, de liberdade de expressão. A China não gosta de liberdade de expressão, tanto que a Janja foi pedir para Xi Jinping para censurar o TikTok no Brasil, para ajudar a Janja, ajudar o governo brasileiro a censurar as redes sociais no Brasil. Então, a questão do Brasil em relação aos Estados Unidos sobre acordos em relação às tarifas, nós temos que voltar àquela carta de Donald Trump de 9 de julho. Não vai ficar apenas nas tarifas. Algumas coisas vão ter que ser, pelo menos, colocadas na mesa para discussão. E aí a questão é aquilo que eu comentei no meu comentário anterior. O Lula estará disposto a enfrentar essas verdades incômodas, a enfrentar tudo aquilo que os americanos acham e têm certeza em relação ao Brasil, com provas e mais provas? O Lula vai estar disposto a falar da Magnitsky, da caneta autoritária de Alexandre de Moraes, censurando cidadãos americanos em solo americano, da perseguição ao presidente Jair Bolsonaro, que o próprio Donald Trump chama de caça às bruxas, como aconteceu aqui com ele? Então, se o setor no Brasil, o setor que está preocupado em diminuir essas tarifas, quer algum avanço, esse setor vai ter que chegar até o presidente Lula e dizer: o senhor vai ter que ouvir algumas verdades incômodas se quiser de fato ajudar o Brasil a diminuir essas tarifas. A questão, Paula, é que o Lula não está interessado em ajudar o Brasil. Essa é a grande questão. Por ele deixa essas tarifas continuarem altíssimas para usar isso tudo no palanque político do ano que vem na corrida presidencial. Olha, eu vou ser bem claro. Isso é nojento, é revoltante e é um retrato da podridão que domina o nosso país. Eles acham que nunca vão pagar pelos crimes. Acham que o povo vai esquecer, mas estão muito enganados. Eu quero ver a sua voz aqui nos comentários. Quero ver esse vídeo explodindo nos grupos de WhatsApp. E quero cada brasileiro indignado gritando a verdade. Porque se a gente não se levantar agora, eles vão continuar rindo da nossa cara.